Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael do site imigrar.com.br e eu venho trazer mais um vídeo para vocês falando sobre imigração. Vamos lá? Eu vou hoje falar para vocês sobre por que eu acho que, dependendo de alguns fatores, Ontário é a pior província para você tentar imigrar através do PGWP, ou seja, através de estudos e depois do trabalho ou através do trabalho do cônjuge, se você for casado, tá? O principal fator, na minha opinião, é a idade. Se você não é mais tão jovem, ou seja, se você já passou dos 33 anos, por exemplo, né, você talvez indo estudar em Ontário está se arriscando muito, né, arriscando não conseguir o seu RP e ter que voltar ao Brasil. Mas eu vou mostrar, tá? Vou inclusive dividir minha tela com vocês, né? Eu vou entrar lá no site oficial de Ontário e vou mostrar o raciocínio por trás dessa minha afirmação. Lembrando que eu sou consultor regulamentado em imigração, tá? Aqui no Canadá. O que eu falo aqui é com conhecimento. Você pode ou não concordar comigo, e eu sei que algumas pessoas, né, tem alguns fanáticos que querem defender a província. Ah, Ontário, Ontário. Gente, eu não estou falando nada contra a província, muito pelo contrário. Eu adoro, por exemplo, Ottawa, né, que fica em Ontário, a capital do país. É uma das minhas cidades favoritas no Canadá. Eu moraria lá facilmente, certo? Ou seja, eu estou falando da questão da imigração, né? Ontário recebe milhares de pessoas através do Express Entry e essas pessoas não foram escolhidas pela província. Elas escolheram a província, né? E não o contrário, não foram selecionadas pelo governo. E por isso, todo ano chegam mais e mais pessoas lá que às vezes têm a profissão saturada e vai saturando o mercado de trabalho e complicando ainda mais a vida da província. É por isso que Ontário restringiu bastante os seus processos provinciais, já que ela recebe um fluxo imenso de pessoas que, quando imigram pelo Express Entry, escolhem a província como destino. Mesmo porque, não sei se você sabe, se não vai ficar sabendo agora, quem imigra pelo Express Entry pode escolher qualquer lugar do Canadá para morar, exceto a província do Quebec. Tirando o Quebec, você pode morar em qualquer cidade de qualquer província. O que acontece, muitas pessoas vão para Ontário e uma boa parte dessas pessoas vão para Toronto ou ali para a GTA, para a Grande Toronto. Dito isto, eu vou dividir minha tela com vocês, tá? E aí a gente vai ver juntos o que eu estou falando. Vamos lá? Antes de continuar, eu quero mostrar, por exemplo, pois isso aconteceu essa semana, na segunda-feira, né, julho, dia 20, eles anunciaram que o processo para os trabalhadores estrangeiros que têm uma oferta de emprego em Ontário iria abrir no dia seguinte, né, no dia 21. E aí o que foi que aconteceu? Realmente, quando foi no dia 21, eles anunciaram na terça-feira, agora estamos aceitando aplicações para essa categoria. Porém, no mesmo dia, algumas horas apenas depois, eles foram e anunciaram que já tinha sido fechado, pois receberam o número máximo de aplicações. Tá? Teve gente que não ficou nem sabendo que tinha sido aberto e está lá em Ontário nesse exato momento. Tem até uma oferta de emprego, mas não tem o que fazer, pois não consegue migrar com essa oferta de emprego, e eu vou explicar por quê. A primeira página do site do Ministério de Imigração de Ontário, você pode ver aqui os processos que estão abertos. Tá? Esse aqui, por exemplo, é para quem tem oferta de emprego, mas é em uma profissão em demanda. Esse aqui, para quem fizer um PhD lá em Ontário, não precisa nem de oferta de emprego, por exemplo. Se formou, já imigrou, digamos assim. Mas PhD não é para qualquer um, vamos ser sinceros, né? Tem também o processo para quem fala francês, em um nível aceitável. E inglês também, tem que saber as duas línguas, tá, pessoal? Tem esse aqui, que é o Human Capital Priorities, mas ele, apesar do nome pomposo, é também, de uma certa forma, para profissões também em demanda na província. E tem o Skill Trade Stream, que é para o pessoal aí da Trade Skill. Trade Skill é aquelas profissões tipo mecânico, bombeiro, eletricista, etc. E esse aqui para os empreendedores. Né? E você vê as que estão fechadas, né, para os trabalhadores estrangeiros, para os estudantes internacionais e para quem fizer mestrado
estão fechadas, né, sem previsão de abrir, ninguém sabe, e mesmo quando elas abrem, para ser bem sincero, elas fecham em poucas horas. Talvez a do mestrado até dure alguns dias ou meses, sei lá, mas as mais populares, que é justamente para quem é estrangeiro e tem uma oferta de emprego, ou para quem estuda lá em Ontário, né, e recebe uma oferta de emprego, elas estão fechadas e quando abrem é uma verdadeira loteria, você nunca sabe se vai conseguir mandar a sua aplicação. E é nisso que eu estou embasando o vídeo para dizer que Ontário é, sim, uma das piores províncias para quem quer adotar a estratégia do PGWP, né? Você vai estudar na província, depois de estudar, você recebe o diploma, vai atrás de um emprego e aí, com esse emprego ou após uma certa experiência de trabalho nesse emprego, você tenta a sua imigração. Algumas pessoas vão conseguir sim pelo Express Entry, óbvio, porque tem o Canadian Experience Class que precisa de 1 ano de trabalho no Canadá. Só que, dependendo da sua idade e do seu conhecimento linguístico, mesmo com 1 ano de trabalho no Canadá, você não consegue a pontuação suficiente para emigrar. Tá? Vou dizer assim, será, sei lá, você tem 37 anos de idade, não consegue CLB 9, então suas chances de conseguir imigrar são baixíssimas, se não nula, principalmente se o Ministério de Imigração Federal, após a pandemia passar, voltar ao estilo antigo de fazer apenas draws, rodadas de convites, uma só chamada, porque a nota é super alta, lá na casa dos 470 para cima, pontos. Se o governo mantiver, depois da pandemia, os draws separados, a pessoa talvez tenha uma chance, mas fica muito arriscado porque ninguém sabe, não tem certeza nenhuma que isso vai acontecer. E você botar toda a sua esperança nisso é temeroso e até irresponsável, certo? Quando eu falo da idade, pessoal, que pode atrapalhar a imigração de muitas pessoas, é disso aqui que eu estou falando, tá? E aqui eles explicam, seção por seção, a pontuação do Express Entry, tá? Então você pode ver que quem é casado e tem entre 20 e 29 anos de idade recebe 100 pontos. Solteiros recebe 110. Vocês podem ver que a pontuação vai caindo, né? Aí quando você está com 39 anos, você recebe apenas 50 pontos, que é metade de quem tem entre 20 e 29 anos. E aí você tem que tentar correr atrás dessa pontuação de alguma outra forma. Bem, você pode, por exemplo, tirar uma nota excelente de inglês. E aí, sim, talvez Ontário seja, ainda mesmo com 37, 36, 39 anos, plausível, até mais. Se você tiver uma nota excelente, agora mais eu digo assim, excelente, tá? SLB 9 para cima. Talvez você consiga correr atrás. Mas se você for casado, tem que lembrar também que você vai precisar que seu cônjuge ajude um pouco com a pontuação. Outras formas, fazer um mestrado, por exemplo, aumenta a sua pontuação. Saber inglês e francês, aí sim, se você tiver um inglês CLB 9 e um francês CLB 7, por exemplo, e um diploma superior, você imigra do Brasil, não precisa nem vir para o Canadá e gastar seu dinheiro com college, tá? Dependendo aí de outros fatores, obviamente, experiência profissional, acadêmica, etc. O resumo mesmo é que, dependendo da sua idade e do seu conhecimento linguístico, por exemplo, ou dos dois, na combinação, se você não conseguir uma nota excelente no seu idioma, você está acabado, porque dificilmente você vai conseguir migrar através de Ontário, pois os processos estão todos fechados, certo? E quando abrem, como eu disse, é uma verdadeira loteria, tá? Esses aqui, aí sim, dependendo do seu perfil. Se você tiver uma profissão que está em demanda, vou até mostrar para vocês, tá? Tá aqui a lista. Por exemplo, esse aqui é cuidador, né? Cuidador de idosos e pacientes com problemas que não conseguem cuidar de si próprio. Motorista de caminhão, operador de máquina pesada, fazendeiro, peão de fazenda, etc. Essas são as profissões que tanto faz ser dentro ou fora da Grande Toronto. Já aqui são para profissões que obrigatoriamente tem que ser fora da Grande Toronto, certo? E aí, operador de máquinas, mineração, metalurgia, companhias químicas, né? Essas coisas bem específicas.
Já o outro processo, né, o Ontario Express Entry Human Capital, que tem um nomezinho pomposo, mas na verdade também são profissões em demanda, tá? Ele tem um pequeno problema, é que você não sabe quais são as profissões que Ontário vai focar nas rodadas que eles fazem, né? A última foi em junho, dia 3, né? Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E essas foram as profissões que eles focaram, né? NOC 0, né? O pessoal que é o chefão e tal, né? Manager, né? É o gerentão, auditor financeiro e contador, que é uma profissão regulamentada, enfermeira, né? Profissão regulamentada, saúde, nutricionista, tudo regulamentado. E não só isso, olha, se você não tinha experiência canadense, né, a nota foi altíssima também, né? Quase é melhor imigrar pelo Express Entry do que fazer esse processo aqui, porque aqui você paga, sei lá, $1.500, se eu não me engano, no Express Entry não é tudo isso, tá? E não só isso, você tem que pagar para a província $1.500 e ainda pagar o Express Entry, tá? E com essa pontuação aqui, é melhor esperar a rodada do Express Entry, talvez, né? Se você tem um ano de experiência profissional, aqui no Canadá, aí sim a pontuação é um pouco mais baixa e aí valeria a pena tentar imigrar por esse processo. Mas, como eu disse, você não sabe, você não escolhe a província que ele escolhe, tá? Você tem que estar lá no Express Entry, ter selecionado Ontário como um dos destinos e torcer para ter uma das profissões que eles vão focar na próxima rodada. Pode ser que sejam as mesmas? Pode ser. Vão ser as mesmas? Não sei, ninguém sabe. Acho que nem eles sabem ainda, eles ainda vão sentar, se reunir e decidir isso, tá? Pode ser que repitam algumas, ninguém sabe. Aqui, como eu digo para alguns dos meus clientes quando a gente faz consultoria, você vai ter que adotar a tática do sentar e rezar. Sentem lá no Express Entry e reza que a província te chame, tá? Você não tem controle nenhum no seu destino. Ainda falando dessa categoria, se você for da área de TI, tem também, né, uma seção que se aplica, uma lista de profissões. Essa sim tem uma lista que é, vamos dizer assim, fixa, tá? Então não é aquela que fica mudando com cada rodada. Essas aqui são fixas, eles vão lá no Express Entry. Se você tiver marcado Ontário, tiver uma boa pontuação, aí eles te chamarão se você se enquadrar em uma dessas experiências. Mas, de novo, você não tem controle. A província que vai ter que te pescar lá na piscininha do Express Entry. Vou dar uma resumida aqui no que eu falei, né? Eu comecei dizendo que Ontário talvez não fosse a melhor província para você tentar imigrar para o Canadá se você não tem um perfil competitivo no Express Entry, tá? Que fique claro. Se você tem um ótimo idioma, fluente, tá? Você sabe que você tem um IELTS, ou sabe que quando fizer o IELTS já batata, tudo bem, talvez seja uma opção, tá? Mas vamos dizer que você chega lá no teste, fica nervoso, nervosa, cai um tema lá na redação que você não se dá muito bem, aí você tem uma redação horrível. Eu vou dar meu exemplo pessoal. Eu fiz o IELTS, eu moro no Canadá há 7 anos, morei quase um ano, 10 meses nos Estados Unidos, trabalho em inglês, dou palestra em inglês, não tenho problema nenhum com o idioma. Mas eu fiz o IELTS, tirei nota máxima em tudo, mas no writing eu tirei 8, 8,5, não lembro agora, tá? Que então não foi a nota máxima. Por quê? Porque caiu uma redação, caiu um tema complicadíssimo, acho que era tipo assim, de CERT sobre a fome na África, né? Então, nem português eu saberia fazer essa redação. Posso dizer que eu não estudei nada. Eu me inscrevi no IELTS e fui fazer. Não peguei livro, não sabia nem o formato. Assim, sabia o formato da prova, porque, enfim, né, eu escrevo sobre imigração, já escrevi artigos sobre o IELTS e tudo mais. Mas não estudei como fazer a redação, etc e tal. Beleza? Então, tem esse detalhe. Porém, é como eu disse, pode ser que você chegue lá no exame, fique nervoso, nervosa, dê tudo errado, e aí você não consegue uma nota tão boa, e aí você vai ter que ficar fazendo, vai ficando mais nervoso, o tempo vai passando, e talvez acabe seu visto e você tenha que voltar para o Brasil sem ter conseguido o RP. Se você tiver passado dos 40, aí começa a complicar e muito, tá?
E outra, tem também a questão de quando você vai vir para o Canadá. Muitas pessoas, pelo menos eu falo do meu público, que meus clientes, muitos estão com 32, 33, 34, ainda estão se organizando para vir. Então você tem que, e vão vir em 2022, por exemplo. Então você tem que adicionar já a sua idade 2 anos, tá? Então vamos dizer que você tem 32, tá? Aí você vai vir para o Canadá em 2022. Então você vai ter 34 anos. Não só isso. Você tem que adicionar um ano de curso ou 2 anos. Vamos dizer que você faça um ano de curso. Então você vai ter 35. Mas pela sua idade você vai precisar de experiência profissional, pelo menos, né, para poder competir. E aí você vai precisar trabalhar um ano ou 2 anos. Aí você já vai ter 36, 37. A pontuação no Express Entry, ó, né, vai caindo, né? E às vezes a pessoa está lá brincando naquele simulador, né, que é esse simulador aqui, que está até aberto aqui no meu fundo, ó, que eu faço muito com meus clientes, eu estou sempre com ele porque eu estou fazendo com meus clientes. Aí as pessoas esquecem de levar em consideração, né, bota lá, eu vou ter CLB9, vou ter diploma canadense, mas esquece de mudar a idade, né? Você tem que sempre contar com os anos que vão se passar até você realmente conseguir se inscrever de fato no Express Entry. Então, para finalizar o vídeo, eu sei que ficou longo, mas eu queria deixar bem claro e explicar qual a minha linha de raciocínio, é que talvez seja mais interessante você ir para uma província que não tem esse problema que Ontário tem. Qual o problema? De ficar abrindo e fechando o processo toda hora, os processos mais populares ou o que daria mais chance das pessoas imigrarem, né? Abre de manhã, já fecha em 2 horas. Tem província que fica aberto o ano inteiro sem problema nenhum. Ah, mas eu não quero morar numa província pequenininha, desconhecida. BC, British Columbia, não tem esse mesmo problema que Ontário tem, né? Lá o processo fica aberto geralmente o tempo inteiro. Tem outras províncias que talvez não sejam tão famosas, mas são bem menos burocráticas de imigrar, que você consegue imigrar com uma oferta de emprego e 6 meses de trabalho, ou só com a oferta de emprego, não precisa nem trabalhar e não tem essa burocracia toda que tem em Ontário. Em Ontário ainda tem o fato de que a empresa, alguns processos que você imigra com oferta de emprego, a empresa tem que ter renda bruta de $1 milhão por ano se for na Grande Toronto e $500 mil por ano se for fora da Grande Toronto. Além disso, tem que ter funcionários que são cidadãos canadenses e residentes permanentes. 5 se for em Toronto e 3 se for fora de Toronto. Então, além de conseguir um emprego, você ainda tem que ter certeza que a empresa obedece a esses requerimentos, senão nada feito, né? Diminuindo bastante as suas opções. Tá? Às vezes você vai receber um emprego de um escritório que é pequenininho, tem 3 funcionários, não pode porque você não vai conseguir migrar. Então era isso que eu queria falar para deixar as pessoas cientes, né? Muitas organizações tentam vender cursos só para Ontário. Tem muitas organizações de brasileiros, tá? E eu sei que eles vão ficar com raiva ao assistir esse vídeo, mas eu não me importo, não tenho rabo preso com ninguém, certo? Repito, se você tiver um perfil bom de imigração, seu idioma top, você não está tão velho, ok, se arrisque, vá lá para a província de Ontário e talvez você consiga migrar pelo Canadian Experience Class. Mas se essa porta fechar, o que é que você vai fazer? Porque muitas províncias, ao ver que você estudou em Ontário, não vão te aceitar, tá? Tem muitas províncias, principalmente as pequenas e menos famosas aí no Brasil, eles falam claramente que você não pode ter laços fortes com outras províncias. E ter estudado 1 ou 2 anos em outra província é um laço forte e vai ser difícil você passar por cima disso. Por que eles fazem isso? Porque eles acham que você vai usá-los como ponte, né? Que assim que você pegar seu RP, com poucos meses ou 1 ano, você já corre de volta para Ontário. Mesmo que não seja sua intenção, não adianta, eles vão afirmar isso, tá? Então você já fecha as portas para várias províncias, beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Tá? Cuidado com essas empresas que só querem vender Ontário, 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 dependendo da sua idade, do seu perfil, ok? Dependendo. Tá? Eles querem ganhar comissão e lá em Ontário estão as instituições mais caras. Não só isso, estão instituições boas. Eles estão vendendo o curso sem problema nenhum, eles têm todo o direito. Porém, às vezes eles falam, você vai receber o PGWP. Sim, você vai receber o PGWP, você vai ter a permissão de trabalhar após se formar. Mas se você não tiver como imigrar através do Express Entry, seu PGWP não vai servir de nada. Né? Você vai trabalhar, mas como é que você imigra? Né? Você se inscreveu no Express Entry, mas está com pontuação
440, 430, talvez 450, ou o governo não está mais fazendo draw separado do Canadian Experience, e aí, como é que você fica, tá? Talvez seja mais interessante procurar uma província que você tenha as duas opções. Você imigra pelo Express Entry, se não der certo, você imigra pela província, tá? Que você está. Se o seu desejo é Ontário, eu quero morar em Toronto a qualquer custo, vai para essa outra província e tenta o Express Entry. Se der, você é livre para morar em qualquer lugar. O Express Entry te dá o direito a morar em qualquer lugar, menos o Quebec. Então você vai lá para sua queridíssima Ontário. Se não deu para emigrar pelo Express Entry, não teria dado também Ontário, então você se esquivou a bala, porque se você tivesse ido para Ontário, terminou, fez o teste de inglês, não está conseguindo a nota, o governo parou com as rodadas específicas, agora é só uma rodada do Express Entry, todo mundo junto, nota altíssima, 478, que foi a última, e você não conseguiria, você esquivou a bala, porque agora você pode, então, imigrar através daquela província que você está e não ficar lá esperando a loteria que está Ontário. Tá? Entenderam o meu raciocínio? Então era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, e vai ter vídeos semanais aqui, tá, pessoal? E também vou fazer vídeos mais curtos também, coisa rápida, já estou com várias ideias legais. Deixem no comentário se você tiver alguma pergunta. Geralmente eu respondo todas as perguntas, certo, pessoal? É uma mania que eu tenho. Então, foi um prazer e até mais.